Olá, ouvintes da Rádio Web PJBA. Você ouve agora o podcast Café, Gestão em Pessoas, um programa promovido pela Secretaria de Gestão de Pessoas, com o apoio da Ascom. Meu nome é Ana Generoso e hoje eu estou aqui com o servidor Vladimir Oliveira, da Coordenação de Assuntos Previdenciários. Vamos conversar sobre abono de permanência. Seja bem-vindo à nossa Rádio Web, Vladimir. Quero agradecer, desejar um bom dia a todos, agradecer primeiramente a Deus por estar aqui, mandar um beijo também logo para minha esposa, meu filho, minha família, a Coordenação de Assuntos Previdenciários, que eu considero o melhor lugar do Tribunal de Justiça para trabalhar, toda a minha chefia, a secretária, diretor, coordenador, e agradecer a vocês aqui da rádio e mandar um beijo para todos os servidores aqui da capital e do interior. E um grande abraço a todos. Beleza. Antes de começar a nossa entrevista, eu quero lembrar para vocês ouvintes que este podcast fica disponibilizado no nosso perfil do SoundCloud. Basta procurar por Rádio Web PJBA. Então vamos lá, vamos começar, né? Pelo básico, o que é o abono de permanência? Bom, é uma coisa bem simples. O abono de permanência é um incentivo financeiro. É um incentivo financeiro que a administração pública paga ao servidor que já preencheu o seu requisito para aposentar-se. É um valor que vai ser pago a esse servidor que corresponde ao total daquilo que ele contribui com a Previdência do Estado. No caso, aquilo que é descontado, que ele contribui com o Fundo de Previdência, o Funprev, um exemplo bem básico, ele vai receber esse valor de volta. Se o servidor ele paga R$ 3.500 de Funprev, a administração pública vai pagar a ele um valor de R$ 3.500 como forma de incentivo, por ele ter escolhido permanecer, continuar trabalhando. É um incentivo financeiro apenas. Certo. E quem tem direito a esse incentivo financeiro, ao abono de permanência? Quais são os requisitos para receber? Pronto. Quem tem direito é aquele que preencheu o requisito para se aposentar. Então, como é que isso acontece? O servidor, tendo preenchido o requisito para se aposentar, seja pela regra anterior à nova reforma da Previdência, ele pode ter preenchido o requisito para se aposentar, inclusive com proventos proporcionais, e aquele servidor que preencheu requisitos pela integralidade dos proventos. Todos esses, o servidor também deficiente, tem a regra do deficiente, ele também poderá perceber esse abono de permanência caso ele se encaixe nessas regras. Tem todo um trabalho de pesquisa, vamos observar a idade do servidor, vamos observar o tempo de contribuição, se encaixa nos termos da legislação. Certo. Então vamos lá, eu sou uma servidora que já atingi esses requisitos. Como que eu faço para solicitar esse benefício? Muito simples, é só entrar com o processo, ela pode fazer até pelo sistema, que é o SIGA, pode fazer diretamente pelo sistema, ou então ela pode ir ao RHNet, vai tirar cópia do documento, ela preenche o documento, não precisa anexar nada e remete ao protocolo. Pode inclusive fazer, pegar esse documento, digitalizar e mandar para o protocolo administrativo diretamente, pode mandar até CEPREV, mas já pode mandar para o protocolo administrativo do tribunal, que se responsabiliza em encaminhar para a coordenação de previdência. Para você que acabou de se conectar com a nossa rádio web, estamos recebendo aqui no nosso estúdio Vladimir Oliveira. Ele é servidor da Coordenação de Assuntos Previdenciários e está tirando dúvidas sobre abono de permanência. Então, como que a gente faz para calcular esse valor do abono de permanência? Pronto, o que é que acontece? Vamos até observar um fato que foi inédito. A Lei 14.262, de 2020, de 13 de maio, ela até suspendeu novas concessões. Eu vou trazer esse assunto porque essa parte é bem importante. Ela suspendeu novas concessões até a data de 31 de dezembro de 2021. 2021. Então, esse servidor que já poderia estar percebendo o abono de permanência, ele deixou por aquele tempo de oferecer esse direito, em razão do combate à pandemia do Covid-19.
Então ele percebeu que preencheu o requisito na data de, um exemplo aqui, de 15 de maio de 2020. Então a lei já estava em vigor que suspendia. Ele passou então, o direito dele estava mantido, mas a percepção desse direito, né, ele passaria a gozar a partir de 1º de janeiro de 2022. Então como é que vai ser feito o cálculo? Ele pode pedir um abono de permanência em dezembro de 2022. Ele não pediu ainda. O valor que ele vai receber será retroativo a 1º de janeiro de 2022. Por que não em 15 de maio de 2021? Porque a legislação ela suspendeu a concessão desde 13 de maio de 2020. Certo. Porque o servidor pode pensar, mas eu não teria direito em maio de 2020? Por que eu não deveria receber esse valor retroativo de dezembro de 2022 para trás? Não, a concessão ficou suspensa, vedando inclusive o pagamento retroativo. Mas como passou a contar a partir de 1º de janeiro de 2022, de 1º de janeiro de 2022 para frente, ele tem direito ao pagamento retroativo desse abono. Inclusive, ele não passa a receber esse abono de permanência apenas, não somente a percepção, o valor retroativo se ele ingressar com processo naquela data. Vai observar a data do direito de fato. Se a data do direito dele era aquela, ele vai receber retroativo a data do direito, exceto nessa situação da Lei 14.262/2020, que suspendeu o pagamento, inclusive vedando, né, esse pagamento retroativo em razão do combate à pandemia. Tá certo? Mas aí o servidor tem direito ao pagamento retroativo a partir de 1º de janeiro de 2022. Perfeito. E como funciona o abono de permanência em caso de aposentadoria especial? Não, ele preenchendo o requisito dessa aposentadoria, ele já tem direito à percepção. Ele só precisa solicitar. E aí existem as regras. As regras elas serão observadas conforme a legislação, né? No caso, o servidor que trabalha com atividades insalubres. Então vamos observar cada caso, né? O tempo de envolvimento com essa atividade insalubre, percebendo que ele preencheu esse requisito, tudo ok. Da mesma forma o deficiente, porque o deficiente tem os graus, né? Tem os níveis. Então, quando o servidor ele entra com um pedido de abono de permanência, percebemos que ele tem ali no seu registro a condição de deficiente, né? Inclusive pela junta médica. Observamos pela legislação, encaminhamos para o setor jurídico que vai decidir. Mas a CEPEF já traz um diagnóstico já bem, posso dizer, bem consolidado, né? Que se encaixa bastante com o posicionamento das assessorias aqui do tribunal. Tá certo? Mas aí já preenchido o requisito, dentro de cada situação, ele já pode protocolar que ele vai ter direito à percepção do abono permanente. Certo. Obrigado por esclarecer esses pontos gerais para a gente, Vladimir. Agora eu queria trazer algumas perguntas que os nossos ouvintes enviaram para a rádio, né, sobre seus casos específicos, para ver se você pode dar uma orientação para eles, certo? Primeiro a gente tem aqui Carlos Henrique, que é servidor efetivo lotado na diretoria de finanças. Ele pergunta se o servidor com deficiência física tem direito ao abono permanência antes de completar os requisitos da aposentadoria normal e se tem paridade e integralidade. Ele tem 36 anos de serviço, 30 de serviço público, 58 anos de idade e 28 anos no mesmo cargo. Olha, se ele preencher o requisito na condição de deficiente, ele tem direito ao abono de permanência. Porque o abono de permanência independe da condição para o preenchimento do requisito pela integralidade dos proventos. O preenchimento dos requisitos pela integralidade dos proventos nada mais, nada menos é do que uma outra modalidade, como qualquer. Ele pode ter preenchido o requisito pela regra do artigo 6º. Digamos, ele tivesse 61 anos de idade,
no caso ele tivesse 64, porque está sendo um servidor do sexo masculino, tendo 25 anos de tempo de contribuição, 10 de serviço público, ele preencheu o requisito pela regra do artigo 6 da emenda 26. Ele já poderia se aposentar tendo direito à percepção de proventos proporcionais. Então, já é um dos requisitos que a legislação ela traz ao servidor. Então, ele já poderia. Sendo deficiente, preencher o requisito, vai observar a idade dele, o grau da deficiência, o tempo que ele labora como deficiente, tem essa condição, ele vai ter direito à percepção, independente de ele ter preenchido ou não pela integralidade dos proventos. Não tem nada a ver. Ele poderia, nesse caso dele, se ele tiver 59 anos de idade, digamos, ele não é deficiente, ele tem uns 59 anos de idade, ele já poderá tentar ver se ele pode se aposentar pela nova regra, que é a regra do artigo 3º. Mas aí vai ter que observar se ele preenche a pontuação. No caso, ele já tem tempo de serviço público já bem elástico para dar e vender, mas ele só tem 58 anos e 36 de tempo de contribuição, né? Isso. Percebe-se que, somando, vai dar apenas 94 pontos, embora a soma ela é feita em dias. Tanto a idade do servidor é convertida em dias, quanto o tempo de contribuição também é convertido em dias. Porque se nós somarmos 58 mais 36 é 94. Sim. Mas o servidor pode ter 58 anos e 360 dias. Sim. Ele pode ter 36 anos e 364 dias. Entendeu? Quando soma, aumenta. Mas nesse caso ele não teria já condição de se aposentar pela regra do artigo 3º, porque a pontuação hoje já está, pelo menos, salvo engano, em 98 pontos. Então ele está bem atrás. Mas, preenchido o requisito na condição de deficiente, tem direito sim, independente da questão do preenchimento pela integralidade. Como eu disse, não tem nada a ver. Não, é porque o servidor fica naquela mística ainda da integralidade. Fica tanto na cabeça do servidor que ele acha que a integralidade vai reger a vida dele em tudo. E não tem nada a ver. Como eu falei, ele pode até escolher estar percebendo a abono de permanência pela regra da proporcionalidade dos proventos e lá, mais adiante, ele se aposentar pela integralidade dos proventos. No caso dele, a aposentadoria por deficiente. Se ele optar pela aposentadoria por deficiente, a aposentadoria não vai ser pela integralidade, vai ser pela proporcionalidade. Entendeu? Vai ser cálculo de 90% das maiores contribuições. No caso do deficiente, salvo engano, a regra é de 80%, que é pela lei complementar. Mas se ele ficar percebendo o abono de permanência por essa regra, ele, quando completar o tempo pela integralidade, lá na frente, ele poderá optar pela integralidade e ganhar pela integralidade. Não tem nada a ver. Interessante. Não tem nada a ver, porque essa é uma dúvida muito constante do servidor. Se eu perceber o abono de permanência por uma regra da proporcionalidade, obrigatoriamente me vincula a aposentar-se com proventos escolhidos no abono de permanência? Não. Aposentadoria é uma coisa, abono de permanência é outra. Muito bom aí para esclarecer pra gente, né, pessoal? Claudete é digitadora do Juizado Especial. Ela traz que tem 28 anos de serviço, juntando com trabalhos anteriores ao juizado, onde ela trabalha atualmente. Para solicitar o abono de permanência, é necessário ter quantos anos de idade e quanto tempo de serviço? Isso. Esse caso é um pouco mais complexo. Por quê? Porque a legislação antiga dizia que a servidora ela tinha que ter pelo menos 55 anos de idade e 30 anos de tempo de contribuição, porque vai somar, né, aquele fator 55 mais 30, 85. Ela precisava ter 20 anos de serviço público. Entendeu? E aí tem aqueles, né, tempo na carreira, tempo no cargo, né, que geralmente tem. Ela, nesse caso, tem 28 anos de tempo de serviço. Juntando contribuição com o trabalho tudo, antes. tempo de contribuição, né, já com tempo averbado e quanto de idade? 28 anos de serviço, ela não informou pra gente a idade. Né? Isso. Ela não informou. Então, nesse caso, em tese, observando pela legislação anterior, o artigo 6º também da 41, que foi revogado em 18 de junho de 2021, viu? Pelo artigo 3º da emenda 27 de 2021. Então, o servidor que preencheu o requisito pelas regras anteriores à emenda 26 de 2020, a nova reforma da Previdência, ele só terá se preencher até
17 de junho de 2021. Fora isso, não tem condição mais. Então, se ela preencheu, digamos que ela preencheu o requisito pelo artigo 6º da emenda 41, 2003, até 17 de junho de 2021, ela teria que ter pelo menos 30 anos de tempo de contribuição e pelo menos 55 anos de idade lá, em 17 de junho de 2021. Lá atrás. Não é agora, é lá atrás. É porque foi revogado. E 20 anos de serviço público, que era uma condição do artigo 6º da emenda 41. Se ela não tivesse idade suficiente, mas tivesse um tempo de contribuição mais elástico, no caso, ela tinha 53 anos, digamos, um exemplo hipotético aqui, 52 anos de idade, ela teria que ter 33 anos de tempo de contribuição, porque somando 52 mais 33, 85. Sim. Aí a regra do artigo 3º da emenda 47 de 2005. Também até 17 de junho de 2021, por conta do artigo 3º da emenda 27 de 2021, que revogou esse artigo 3º também da emenda 47. Ela teria que ter pelo menos 25 anos de serviço público, tempo de serviço público, e ter ingressado no serviço público até a emenda 20 de 98 sem interrupção. Lembrando que esse serviço público aqui é serviço público de cargo efetivo. Sim. Não é de cargo em comissão e nem empregado público, aquele que veio do Banco do Brasil, Caixa Econômica Federal, Embasa, entendeu? Sociedade de Economia Mista, não. Tinha que ser serviço público, estrito senso. Servidor público de cargo efetivo, concurso público e estatutário. Então, se ingressou até a emenda 2098, não interrompeu, teria direito. Aí, nesse caso, não precisa idade, precisa ter um tempo elástico, até 17 de junho. E existem os outros casos que estão ali esculpidos no artigo 3º da emenda 27, da emenda 26, 2020, que se essa servidora tivesse 54 anos de idade, hoje ela precisa ter 98 pontos. 88 pontos. O servidor que tem que ter 98 pontos, mas ele vai ter que ter, no mínimo, 59 anos de idade. Então, uma servidora com 54 anos de idade pode se aposentar hoje no tribunal? Pode. Mas, e aí, Vladimir, o que é que eu faço então? Minha senhora, eu vou ter que olhar seu tempo de contribuição. Somando a sua idade, 54 anos de idade, mais seu tempo de contribuição, e eu falei que são ambos convertidos em dias, der 88 pontos, você já deu um passo. A gente vai observar agora de tempo de serviço público, tempo na carreira, e aí, se tiver tudo certinho, ela já pode se aposentar, não pela integralidade, cálculos proporcionais, mas já tem direito ao bônus de permanência. E um caso que eu acho muito, muito bom mesmo, acho muito interessante da reforma, foi para esse servidor, no caso do sexo feminino, tendo 61 anos de idade, Sim. e o do sexo masculino 64, basta ter 25 anos de tempo de contribuição e 10 de serviço público, ele já pode se aposentar com os cálculos proporcionais de 90% das novas contribuições e pode já solicitar o bônus de permanência. E tem muito servidor nessa situação que não pede o bônus de permanência porque fica na cabeça dele e dela, né? Que ele tem que ter 35 anos e ela tem que ter 30 anos de tempo de condição, e não precisa. Hoje, se a mulher tiver 61 anos de idade, 25 de tempo de contribuição, 10 de serviço público, já pode. Um homem, 64 anos de idade, 25 anos de tempo de contribuição e 10 de serviço público, já pode se aposentar e perceber o bônus de permanência. É bem legal essa regra, muito, muito bacana mesmo. Então é um ponto aí interessante para vocês prestarem atenção, né? Vocês que estão nesse caso, que se encaixam nesse requisito. Para finalizar, Vladimir, eu queria perguntar se você tem alguma mensagem mesmo para deixar para os nossos ouvintes sobre esse tema, alguma dica, alguma sugestão? Olha, a sugestão que eu tenho é que, tendo qualquer dúvida, entre em contato com a CEPREV. Né? Entre em contato com a CEPREV, a Coordenação de Previdência, o pessoal atende muito bem. Não quero aqui defender, né, a coordenação que eu trabalho, não, mas o pessoal atende muito bem. Estamos dispostos a atender. Quem teve experiência com a coordenação de assuntos previdenciários sabem disso. Sabe disso, que nós atendemos bem. Não fiquem angustiados, né, porque o servidor fica muito angustiado com essa condição, se vai perceber ou não. Não acredita em tudo que escuta, né, porque às vezes escuta uma informação
que não é a informação correta e acaba se angustiando. E a gente sabe que angústias trazem doenças, né? Trazem enfermidades e enfermidades desnecessárias. Então, entre em contato com a gente, pode entrar por e-mail, pode ligar, vamos estar ali dispostos, né? Com tranquilidade vamos dar informação para que você não tenha nenhuma dúvida, viu? Qualquer coisa pode também procurar pessoalmente, né? Pode ligar para meu número, que mudou recentemente o meu ramal, não gravei porque eu estou de licença prêmio, né? Vim hoje aqui somente para atender essa missão e quero mandar também um beijo para todo servidor. Gosto muito dos servidores, eles ligam, principalmente o pessoal do interior. Não quero que o pessoal da capital fique com ciúme não, mas o pessoal do interior é um pessoal que eu tenho um carinho muito especial, viu? Que Deus abençoe a todos. Muito obrigada, Vladimir, pela participação na Rádio Web, por esclarecer as nossas dúvidas. Aos ouvintes da Rádio Web, obrigada pela audiência.